O julgamento da floresta. Na floresta do mundo da imaginação, vivia o boi da cara preta. Do outro lado, Chapeuzinho Vermelho caminhava pela floresta em direção à casa da sua vovozinha. Mas, de repente, ela ouve um barulho. É o desastrado boi da cara preta. Ele está correndo desgovernado e acaba se esbarrando em uma árvore e quebrando um galho que cai diretamente na cesta de frutas do Senhor Coelho. Chapeuzinho se assusta, mas percebe que o boi não é malvado, ele só estava confuso. Porém, o coelhinho ficou muito bravo e triste por ter perdido suas frutas. Então, o lobo mau, que também passava por ali e não gostava do boi, chamou o Senhor Esquilo, o juiz da floresta. O boi deve ser julgado, ele está causando muita confusão e não é bonzinho como todos pensam. O Senhor Esquilo, que odiava bagunça, rapidamente concordou e reuniu todos para um julgamento na floresta. Ao chegar lá, o coelhinho rapidamente disse: O boi derrubou todas as minhas frutas. Animado com a possibilidade de prejudicar o boi, o lobo mau acrescentou: E ele também derrubou uma árvore de propósito. Chapeuzinho Vermelho, que sabia que o boi era bom, falou: O boi derrubou, mas foi sem querer, ele não é malvado, só estava assustado. O esquilo, juiz, pediu para o boi explicar o que aconteceu. Boi, por que você estava correndo daquele jeito? Com vergonha, o boi respondeu: É que, antes, eu estava brincando e acabei esbarrando em um enxame de abelhas, então elas começaram a me perseguir. Nessa mesma hora, as abelhas apareceram no céu e confirmaram a história. O lobo, revoltado, disse: Se fosse comigo, eu já teria sido expulso da floresta, como da última vez. Mas lobo, no seu caso você tinha se disfarçado para tentar devorar a minha vovozinha, pegou também a minha cesta, derrubou a casa dos 3 porquinhos e enganou os 7 cabritinhos. Percebendo que outra confusão estava prestes a acontecer, o Senhor Esquilo interrompeu. Após ouvir todos os depoimentos, e considerando que o boi agiu por medo, sem intenção de causar mal, e que o acidente foi provocado por um enxame de abelhas, eu declaro que o boi é inocente. Todos os animais comemoraram, mas o juiz logo voltou a falar. No entanto, todo dano precisa ser reparado. Boi, você, com sua força, ajudará a plantar uma nova árvore e a colher mais frutas para o seu coelho. E Chapeuzinho Vermelho, você, com sua bondade, pode ajudar a organizar a bagunça. Seu lobo, você, com seu senso de ordem e justiça, pode supervisionar tudo. Então, todos se sentiram importantes por serem ouvidos e receberem uma segunda chance. Assim, todos viveram felizes para sempre. Deixem um gostei e inscrevam-se no canal para acompanhar as próximas aventuras. Boi da cara preta e a cesta de doces de Chapeuzinho Vermelho. Na floresta do mundo da imaginação, vivia o boi da cara preta. Ele adorava caminhar por ali, até que um dia, enquanto passeava, avistou a casa de Chapeuzinho Vermelho e teve uma ideia. Ah, os doces de Chapeuzinho Vermelho. Eu preciso pegá-los. Então, aproximou-se da casa devagar e, finalmente, conseguiu pegar a cesta cheia de docinhos. Meus doces, meus doces. Volte aqui. Desesperada, Chapeuzinho gritou da janela, mas o boi era muito rápido e saiu correndo estrada afora. Só que o boi não imaginava que a dona Vaca Mimosa estava por perto e viu tudo. Boi, o que você está fazendo? Esses doces não são seus. Ah, Mimosa. Eu apenas queria um docinho. Mas, boi, você sabe que é errado pegar aquilo que não é seu. Chapeuzinho ficou muito triste. É verdade. Você está certa. Sinto muito. O boi percebeu o seu erro e foi até Chapeuzinho pedir desculpas e devolver a cesta. Chapeuzinho Vermelho, eu sinto muito por pegar seus doces. Eu prometo que não vou fazer isso novamente. Tudo bem, boi, eu aceito as suas desculpas. Agora finalmente poderei levar os doces para minha vovozinha. Chapeuzinho então saiu feliz cantarolando até a casa da sua avó. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar esses doces para a vovozinha. Ela mora
Que bom que você reconheceu o seu erro, boi. Vamos, irei comprar uns docinhos para você. Muito obrigado, mimosa. Eu estava com muita fome e amo esses doces. O boi estava faminto, então devorou os doces de uma só vez. De nada, boi. Eu estou aqui para ajudá-lo. E assim, o boi da cara preta aprendeu uma lição sobre a importância de não pegar aquilo que não é seu. Deixe um gostei e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas aventuras. Boi da cara preta e Chapeuzinho Vermelho dão uma lição no lobo mau. Na floresta do mundo da imaginação, vivia o boi da cara preta. Do outro lado, Chapeuzinho Vermelho caminhava cantarolando em direção à casa da sua Se avó. gostou do vídeo, deixe um gostei e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas aventuras. O boi da cara preta comeu a pimenta. Na fazenda do mundo da imaginação, vivia o boi da cara preta. Do outro lado, vivia Chapeuzinho Vermelho. Um dia, ela preparava uns lanchinhos para levar na casa de sua avó. Mas, dessa vez, a vovozinha tinha feito um pedido especial à sua neta. Eu quero muita pimenta nas minhas tortas, pois gosto muito. Faça assim, por favor, minha netinha. Obediente ao pedido da sua vovó que adorava pimenta, Chapeuzinho caprichou nos lanches, em seguida deixou as tortas esfriando do lado de fora. Mas, o que ela não sabia é que o boi da cara preta observava tudo. As tortas de Chapeuzinho Vermelho estão com um cheiro delicioso. Tem tantas, acho que se eu pegar uma, elas nem vão notar. Empolgado, o boi aproximou-se devagar e, sem saber do excesso de pimenta, abocanhou de uma só vez toda a torta salgada. Mas, nessa hora, sua boca começou a queimar e arder. Ah, socorro! Alguém me ajude! Essa torta está cheia de pimenta. Preciso de água. Preocupada com a gritaria, Chapeuzinho Vermelho foi ver o que aconteceu. Boi, o que aconteceu? Por que você está aqui no meu quintal? E gritando desse jeito? Chapeuzinho, sua torta estava cheia de pimenta, minha boca está ardendo muito. Sim, a vovó que pediu. Mas, por que você comeu? Eu estava com muita fome e o cheiro estava ótimo. Se você não pegasse o que não é seu, não estaria assim, boi. É verdade, me desculpe, Chapeuzinho. Nunca mais farei isso. Mas, você pode me dar um copo de água? Comovida com o pedido do boi, Chapeuzinho foi buscar água para ele e logo o boi foi embora arrependido, mas aprendeu a lição. Em seguida, a garotinha saiu cantarolando com sua cesta até a casa da vovozinha. É aí, crianças, deixem um gostei e inscrevam-se no canal para acompanhar as próximas aventuras. Boi da cara preta e o lobo mau em uma confusão na festa. Na fazenda do mundo da imaginação, vivia o boi da cara preta. Ao amanhecer, todos os animais preparavam-se para uma festa. Chapeuzinho Vermelho ajudava o boi com os preparativos. Estou tão feliz. Eu adoro festas. Eu também. Mas, estou com medo do lobo mal aparecer. Ele adora aprontar e sempre estraga tudo. Não tenha medo, Chapeuzinho. Eu estarei por perto. Enquanto isso, na Lobolândia, a terra dos lobos, o lobo mau também se preparava para a festa. Não acredito que eles não me convidaram para a festa. Mas, mesmo assim eu irei. Tenho um ótimo plano. O lobo havia comprado uma máscara de monstro e planejava assustar todos na festa. Mais tarde, a festa já estava pronta e os animais se divertiam muito. Chapeuzinho, você e o boi fizeram um bom trabalho. Estou me divertindo bastante. Mas, nessa hora uma figura muito assustadora apareceu na festa. Todos os animais saíram correndo com muito medo. Eu estou com muito medo. Está parecendo um monstro. Calma, Chapeuzinho. Eu vou resolver isso. Não tenha medo. O boi aproximou-se devagar do monstro e então observou orelhas longas e um rabo. Isso está parecendo coisa do lobo mau. Então,
o boi viu que aquilo era uma máscara e puxou. É você, lobo mau. O que está fazendo aqui? Aprontando mais uma vez? Eu só queria participar da festa. Mas, ninguém me convidou. Claro, lobo. Você sempre arruma confusão. Me desculpem. Prometo que não vou mais aprontar. Tudo bem, lobo. Já que você reconheceu o seu erro, nós deixaremos você ficar e participar da festa. Depois da confusão, todos os animais retornaram para a festa. O lobo se arrependeu do erro e os animais o perdoaram. E assim, todos viveram felizes para sempre. Ei crianças, deixem um gostei e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas aventuras. Boi da cara preta e a confusão das formigas. Na fazenda do mundo da imaginação, vivia o boi da cara preta. Do outro lado, as formiguinhas trabalhavam incansavelmente, carregando folhas e gravetos para o formigueiro. Em uma manhã ensolarada, o boi caminhava tranquilamente, até que encontrou o pintinho amarelinho. Bom dia, Pintinho. Bom dia, boi. Enquanto o boi cumprimentava os outros animais da fazenda, o pintinho se aproximou de um formigueiro para brincar. Desastrado e sem perceber o perigo, ele derrubou um galho sobre as formiguinhas. Logo, as formigas, irritadas, saem do formigueiro em busca do responsável. O boi da cara preta, que estava perto, é confundido com o causador do desastre por conta do seu tamanho. As formiguinhas se juntam e atacam o boi da cara preta, subindo em suas patas e picando sua pele. O boi da cara preta, assustado e confuso, corre pelo pasto, tentando se livrar das formigas. Nessa hora, o pintinho, percebendo o erro, tenta ajudar o boi da cara preta, mas as formigas são muitas. Então, o pintinho corre até a casa da vaca mimosa e pede ajuda. Dona Vaca Mimosa, preciso de sua ajuda. Causei uma confusão entre as formigas e o boi. Depois de explicar tudo para a mimosa, ela finalmente teve uma ideia. Calma, Pintinho. Já sei o que fazer. Ela preparou uma mistura de água e vinagre, que afasta as formigas sem machucá-las. Vamos, Pintinho. Temos que salvar o boi. Em seguida, correram pelo pasto e jogaram a mistura no boi da cara preta, afastando as formigas que rapidamente voltaram para o seu formigueiro. O boi da cara preta, aliviado, agradeceu a eles pela ajuda. Enquanto isso, o pintinho amarelinho reconheceu o seu erro e prometeu tomar mais cuidado. A partir daí, o boi da cara preta e o pintinho tornaram-se grandes amigos. As formiguinhas, mais calmas, continuaram seu trabalho, aprendendo a conviver em harmonia com os outros animais. Deixe um gostei e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas aventuras. Depois disso, todos comemoraram com muita música e alegria. Boi da cara preta invade a sorveteria. Na floresta do mundo da imaginação, vivia o boi da cara preta. Do outro lado, morava Chapeuzinho Vermelho. Um dia, enquanto caminhava pela floresta, passou por uma famosa sorveteria e resolveu entrar. Tem tantos sabores. Quero provar o de chocolate, morango e uva. Será que dá para colocar tudo num só cone? O leão sorveteiro diz. Claro que sim, Chapeuzinho. Enquanto o leão colocava o sorvete de Chapeuzinho, o boi da cara preta entrou na sorveteria devagar. O leão e Chapeuzinho olham surpresos para o boi. O coelhinho, assustado ao ver o boi, foi se esconder. É o boi da cara preta. Ele veio me pegar porque sabe que eu comi o último pedaço de bolo da geladeira ontem. Calma, calma. Aqui todo mundo é bem-vindo, até o boi da cara preta. Ei crianças, deixem um gostei e inscrevam-se no canal para descobrir o que o boi da cara preta quer. Boi, o que veio fazer aqui? O boi se aproxima do balcão, olha para o leão e diz. Vim provar um desses sorvetes, estou com muito calor. Quero um de chocolate. Em seguida, olha para o coelhinho assustado. Não precisa ter medo de mim. Eu só assusto quem faz travessuras. Então você não veio me pegar?
Eu só comi o bolo escondido porque estava com muita vontade. Mas, já contei para minha mamãe. Ah, é disso que estou falando. Não tem problema se você cometeu um erro. Mas, é importante sempre falar a verdade para a mamãe. Assim, você ficará tranquilo e não precisará ter medo de mim. O leão entrega um sorvete ao coelhinho que sai saltitante. Em seguida, entrega um sorvete a Chapeuzinho e um ao boi. Ei, crianças, lembrem sempre de contar a verdade aos seus pais ou responsáveis. É a coisa certa. E se gostou do vídeo, deixe um gostei e inscrevam-se no canal para acompanhar as próximas aventuras. Boi da cara preta e Chapeuzinho Vermelho na sorveteria do Lobo Mau. Na floresta do mundo da imaginação vivia o boi da cara preta. Ele era o herói das criancinhas, sempre atento para protegê-las do lobo mau. Chapeuzinho Vermelho sempre levava doces para o boi, até que um dia... Boi, abriu uma sorveteria no final da floresta, vamos lá? Claro, Chapeuzinho. Que ótima ideia. Ei, crianças, deixem o gostei e inscrevam-se no canal para acompanhar essa aventura. Eles caminharam em direção à sorveteria, mas ao chegar lá... O que aconteceu, porquinho? Ai, minha barriga está doendo. O boi observou todos saindo com dor da sorveteria. Vamos investigar esse caso, Chapeuzinho. Mas o sorvete parece delicioso. Não coma isso, Chapeuzinho. Olha quem está atrás do caixa. O lobo mau. Ele deve ter aprontado alguma, vamos atrás dele para descobrir. Ao seguir o lobo, observaram ele pegando as frutas no lixão. Não é possível que ele faça o sorvete com essas frutas. Silêncio, Chapeuzinho. Para ele não nos ouvir. Vou tirar uma foto e mandar para o leão policial. Ao voltar para a sorveteria, o lobo levou as frutas para a cozinha e logo preparou mais sorvetes. Finalmente o meu sorvete de frutas ficou pronto. Não coma isto, senhor coelho. Esse sorvete foi preparado com frutas do lixo. Lobo mau, você está preso. Obrigada, boi da cara preta e Chapeuzinho. Vocês salvaram o dia. Estou aqui para proteger a floresta. Mas, agora é hora de dormir. Vamos, Chapeuzinho. Sua mamãe já deve estar preocupada. Boi da cara preta, este menino que tem medo de careta. Boi da cara preta, este menino que tem medo de careta. Boa noite, Chapeuzinho, bons sonhos. Durmam bem, crianças. Até a próxima aventura. Boi da cara preta em duelo com o lobo mau. Em um vilarejo distante, chamado de Mundo da Imaginação, vivia o grande boi da cara preta. Ele era o guardião do local, conhecido por sua coragem e inteligência. Do outro lado, vivia o lobo mau. Ele queria ser o rei do vilarejo e assustar Chapeuzinho Vermelho e os 3 porquinhos. Aquele vilarejo precisa de um rei de verdade, um que seja forte e malvado, como eu. Mostrarei ao boi quem manda de verdade. Então, o lobo mau invade o vilarejo, mas o boi da cara preta aparece para confrontá-lo. Saia deste vilarejo. Não deixarei você assustar ninguém daqui. Então, prepare-se para me enfrentar. Você acha que pode me ganhar, boi? Vamos ver quem é mais forte. Logo, eles se enfrentam em um duelo de inteligência e estratégia. O primeiro desafio foi uma corrida. O lobo mau começou muito confiante, mas o boi venceu com facilidade. Os animais comemoraram a vitória do boi da cara preta. O segundo desafio foi: quem consegue rugir mais alto? O lobo começou uivando, mas todos riram. Em seguida, foi a vez do boi, que fez até as árvores tremerem. Chapeuzinho Vermelho foi anunciar o vencedor. E o resultado do duelo foi 2 pontos para o boi e 0 pontos para o lobo. Então, o boi da cara preta é o vencedor. Envergonhado com a derrota, o lobo mau fugiu do vilarejo. E assim,
O boi da cara preta mostrou que a coragem, inteligência e bondade sempre vencem a maldade. Viva o nosso herói! Se gostou do vídeo, deixe um gostei e inscreva-se no canal para fazer parte das próximas aventuras. O boi da cara preta com os 3 porquinhos e o lobo mau. Na floresta do mundo da imaginação, vivia o boi da cara preta. Mas, ao contrário do que muitos diziam, ele não era assustador. Na verdade, ele era o herói da floresta, sempre pronto para ajudar quem precisasse. Do outro lado da floresta, viviam os 3 porquinhos. Eles eram muito felizes, mas estavam sempre atentos ao lobo mau, que adorava derrubar suas casas e pregar peças nos irmãos. Numa manhã ensolarada, os 3 porquinhos saíram de suas casinhas para brincar na floresta. Mas o lobo mau, escondido atrás de uma árvore, tramou um plano. Ao notar que os irmãos estavam se afastando de suas casinhas, o lobo começou a soprar para derrubá-las. Ele destruiu a de palha e de madeira. Então, os porquinhos correram para a casa de tijolos. A sábia coruja observava tudo e logo foi até a casa do boi da cara preta contar o que aconteceu. Os porquinhos precisam de ajuda. Ei crianças, deixem um gostei e inscrevam-se no canal para eu ativar meus poderes virando um herói e salvar os porquinhos. Oba! Parece que alguém se inscreveu, obrigado galerinha. Ao chegar na casinha, o lobo mau estava tentando derrubá-la. Pare já com isso, lobo. Eu sou o boi da cara preta e não deixarei você aprontar com os porquinhos. Ao ver o boi, o lobo mau correu para longe com medo. Os porquinhos logo convidaram o boi para lanchar na casinha de tijolos. Mas assim que entraram ouviram umas batidas na porta. O porquinho caçula já ia abrir, até que a dona coruja entrou pela janela e alertou que era o lobo mau jogando pedras. Furioso, o boi da cara preta foi em direção ao lobo, pronto para um duelo. Mas o lobo mau fugiu ao ver os grandes chifres do boi. Correu tanto que nem viu um buraco no chão e acabou caindo e ficando lá para sempre. Os porquinhos comemoraram e foram brincar com o boi. E assim, salvamos o dia dos porquinhos e demos uma lição no lobo mau. Obrigado por me ajudar, crianças. Deixem um gostei e inscrevam-se para fazer parte do mundo da imaginação. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar os quitutes para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo não fica aqui tão perto. Vai essa cartinha, a moça poente, junto à mãezinha que ninguém tem. Mas, o que Chapeuzinho Vermelho não imaginava é que há uns dias atrás, o adoecimento da vovó virou notícia entre todos os animais da floresta. O lobo, ao ouvir aquilo, foi rapidamente até o shopping e comprou uma fantasia de anjinho. Tenho certeza que a mamãe daquela garotinha mandará ela visitar a vovó. Ela acreditará que eu sou um anjo da floresta. No dia seguinte, Chapeuzinho e sua mãe receberam a notícia da vovozinha. Então, foram preparar uma cesta de docinhos para ela. Mas, antes, sua mamãe alertou. Vá pelo caminho mais longo e tenha cuidado, não vá pelo atalho, pois ele te levará para a floresta. Fiquei sabendo que há um lobo malvado por lá. Mas, Chapeuzinho Vermelho não seguiu o que sua mãe falou. Distraiu-se com borboletas no meio do caminho e acabou indo parar perto do atalho. Quando ia voltar para o caminho mais longo, o lobo apareceu em sua frente vestido de anjo. Ei, Chapeuzinho. Quem está aí? Sou eu, o anjinho da floresta, protetor das criancinhas. Nunca ouvi falar de você. Mamãe me disse para não conversar com estranhos. Mas, olhe minhas asas, eu sou bonzinho. Só quero te ajudar, pois esse lugar é perigoso. Vá pelo atalho, lá é mais seguro. Mas, a mamãe falou que na floresta há um lobo malvado que devora as pessoas. E ela está certa,
mas esse lobo se mudou para a parte mais longa da floresta. Que perigo, então irei pelo atalho. Obrigada, seu anjo. Que menina besta. Vou para a casa da vovó bem ligeiro, e mesmo que Chapeuzinho se apresse, chegarei bem primeiro. Chegando lá, vou devorar a vovó que é bem velha com certeza e em seguida espero a neta, para devorar de sobremesa. Eu pego as criancinhas pra fazer miudão. Hoje estou contente, vai haver festança. Tenho um bom petisco pra encher a minha pança. Vovó, abra a porta. Sou eu, sua netinha, amanheci resfriada, por isso estou com a voz assim. Ao entrar lá, o lobo mau devorou a vovó de uma só vez, sem mastigar. Depois, procurou umas roupas em seu armário e vestiu-se dela. Algum tempo depois, Chapeuzinho bateu à porta. Ao entrar, foi direto para o quarto da vovó. Mas, para que são esses olhos tão grandes? E este nariz tão comprido, tão feio? E esta boca, vovozinha, tão grande? Você, está parecendo um lobo. Socorro! Chapeuzinho correu, se trancou em um dos quartos e começou a chorar. Então, chegou o caçador e rapidamente um tiro no lobo ele alcançou. Ao constatar que o lobo estava dormindo, o caçador foi resgatar Chapeuzinho. Chapeuzinho ainda chorava. Minha vovozinha, ele devorou. Quando o caçador observou a barriga do lobo se mexendo. Então, pegou tesoura e foi abrir para ver o que encontrava. Logo percebeu que vovozinha ainda respirava. Sim. A vovó estava viva, mas o lobo já não respirava. E assim, Chapeuzinho Vermelho, sua avó, sua mamãe e os animais da floresta viveram felizes para sempre, pois o lobo já não os atormentava. Oi, crianças. Sou eu, o lobo mau. Hoje terá o meu julgamento na floresta. Vocês querem vir comigo? Então, vamos lá. Ele destruiu nossas casas. Ele nos devorou. Parem, já com isso. O lobo já está chegando e o julgamento começará. Quando o lobo mau chegou, todos os animais estavam agitados. A delegada era uma coruja e o juiz era o boi da cara preta. Vamos começar com a reclamação dos porquinhos. Ele soprou e derrubou a nossa casa de palha e de madeira. E invadiu a de tijolos pela chaminé. Eu não soprei. Só estava doente e espirrei. Como as casas eram frágeis, caíram. E eu só desci a chaminé para explicar a vocês o ocorrido. É mentira, é mentira. Silêncio. O juiz quer falar. Analisarei o caso. Mas, agora quero ouvir o relato dos cabritinhos. Estávamos brincando em casa, quando o lobo nos enganou fingindo ser a mamãe. Ao entrar lá, ele nos devorou e foi dormir. Eu jamais devoraria os cabritinhos. Agora eu sou vegano e tinha comido frutas e saladas em casa. Para de mentir, lobo. Quando voltei para minha casa, tudo estava quebrado. Não encontrei meus cabritinhos, mas vi o lobo dormindo por perto. Logo tive a ideia de abrir a barriga dele e então conseguir salvar meus filhotinhos. Pesquise sobre esse caso, por favor, Dona Coruja. É verdade, eu lembro disso. Saiu em todos os jornais do mundo da imaginação. Você se deu mal, lobo mau. Eu sou um lobo bonzinho. Silêncio. Dona Coruja, pesquise o que os lobos da Lobolândia comem. Já estou pesquisando. Achei. Eles são carnívoros desde filhotes. Nenhum lobo é vegano ou come frutas como o lobo mau relatou ter feito, portanto ele mentiu. Eu jamais devoraria os cabritinhos. Agora eu sou vegano e tinha comido frutas e saladas em casa. Para de mentir, lobo mau. Julgamento encerrado. De acordo com o que foi apresentado, declaro que o lobo mau é culpado e terá que construir novas casas para os porquinhos e será expulso da floresta até aprender a ser bonzinho. E assim, todos os animais da floresta viveram felizes para sempre. Então, se gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal para acompanhar as próximas aventuras. Boi da cara preta enfrenta o lobo mau.
Na fazenda do mundo da imaginação, vivia o forte e valente boi da cara preta. Do outro lado, em um lugar distante, conhecido como Lobolândia, morava o lobo mau. Em uma manhã ensolarada, o boi estava do lado de fora, brincando com Chapeuzinho Vermelho, quando de repente a dona Vaca Mimosa apareceu correndo assustada. Vocês não vão acreditar. O lobo mau está vindo para cá. Ele quer devorar toda a comida do celeiro. Todos ficaram preocupados. O que devemos fazer, boi? O lobo mau não estragará o nosso dia. Vamos logo nos preparar para proteger a fazenda. Então, o boi da cara preta reuniu os integrantes da fazenda e eles tiveram uma ideia. Ei crianças, deixem um gostei e inscrevam-se no canal para fazer parte das nossas aventuras. O plano é simples. O boi da cara preta vai fingir estar dormindo no curral, enquanto os outros animais se escondem. Quando o lobo entrar, eles irão cercá-lo. O lobo mau surge na floresta falando consigo mesmo. Eu vou assustar o boi e pegar toda a comida da fazenda. Ele entra no curral e vê o boi aparentemente dormindo. Isso será tão fácil. Esse boi nem dá medo. Então, o boi abre os olhos de repente e dá um rugido assustador. Assustado, o lobo começa a correr, mas dá de cara com Chapeuzinho Vermelho, a Vaca Mimosa e os outros animais. Você está cercado, lobo mau. Aqui não tem lugar para bagunça. O lobo mau, apavorado, corre de volta para a floresta, tropeçando e dizendo: Nunca mais volto nessa fazenda. Esse boi da cara preta é terrível. Os animais da fazenda comemoraram a vitória do boi da cara preta. E o boi responde: Quem sabe, se um dia o lobo mau aprender a ser amigo, ele poderá se juntar a nós. Talvez um dia, boi. Mas, você sempre será o nosso herói. Ei crianças! Deixem um gostei e inscrevam-se no canal para fazer parte das nossas aventuras. O lobo mau e os 7 cabritinhos em O Sequestro no Parque Aquático. Era uma vez, 7 cabritinhos que viviam na floresta do mundo da imaginação com a sua mãe, a mãe cabra. Um dia, quando ela estava voltando do mercado, os cabritinhos perguntaram: Mamãe, podemos ir para um lugar com praia e piscina? Está tanto calor aqui na floresta. Claro, meus filhos. A mãe cabra então tirou da sacola 8 passagens de avião. Encantados, os cabritinhos questionaram: Como você sabia, mamãe? Eu não sabia. Mas estava no mercado quando fui sorteada e ganhei essa viagem como prêmio. Feliz, os cabritinhos foram contar a todos os seus amiguinhos da floresta. Os animais ficaram empolgados com a viagem dos cabritinhos e a notícia logo se espalhou. Mas, o que eles não imaginavam, é que por detrás das árvores o lobo escutava tudo e logo teve uma ideia. É nessa viagem que eu devorarei vocês, cabritinhos. Mas antes preciso de roupas novas. O lobo então foi em direção à cidade para comprar roupas de verão. Ao voltar para a floresta, foi em direção à sua casa e logo arrumou a sua mala. Alguns dias se passaram e finalmente chegou o dia da viagem. Os cabritinhos foram se despedir dos seus amiguinhos e depois voltaram para buscar suas malas. Em seguida, foram até o metrô, a caminho do aeroporto. Algum tempo depois, chegou a hora de embarcar no avião. Os cabritinhos se acomodaram nas poltronas. Em seguida, entrou o lobo mal disfarçado para o fundo do avião e ninguém o reconheceu. Quando o avião embarcou, os cabritinhos ficaram encantados com a vista. Enquanto isso, o lobo mal comia uma salada. Que nojo! Não vejo a hora de comer uma carne de cabritinho. O restante da viagem foi tranquila e os passageiros aguardavam ansiosos pela chegada. Passada algumas horas, a mamãe cabra desembarcou e pegou suas malas, caminhando em direção ao hotel. Ei, pessoal! Sinto que o lobo mau está nos seguindo, você consegue ver? Se você o encontrar, aperte no gostei, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, conseguiremos vencer juntos esse lobo malvado nas próximas aventuras. Agora vamos para o Hotel Mundo da Imaginação.
Lá tem um parque aquático muito legal e fica perto da praia. Mas, o que a mamãe cabra não sabia, é que o lobo mau tinha feito uma reserva no mesmo hotel que eles. No quarto ao lado. Mais tarde, os cabritinhos foram brincar no parque aquático. Enquanto isso, o lobo mau observava. Até que viu um dos filhotes sozinho em outra piscina e teve uma ideia. Irei dar um picolé envenenado a ele, assim que ele comer sentirá dor de barriga e eu conseguirei sequestrá-lo. Pensou o lobo. Então, ele se disfarçou de entregador e foi colocar seu plano em ação. Logo que tomou, o cabritinho sentiu uma forte dor de barriga. Quando foi ao banheiro, o lobo aproveitou para colocar o cabritinho dentro de um saco e o sequestrou. Passado alguns minutos, a mamãe resolveu levar seus filhos para a praia, mas antes foi se certificar que todos estavam ali. Após fazer a contagem, deu falta de um dos seus cabritinhos e logo se desesperou a gritar. O policial que estava passando ali, foi ajudá-la. Ele rapidamente solicitou sua viatura mais rápida e acionou as imagens das câmeras de segurança. Ao identificar o suspeito, acionou alertas por toda a cidade e logo recebeu uma denúncia da Dona Coruja. Ela tinha visto o suspeito em uma cabana na Rua Encanto. O leão se apressou. Chegando lá, o lobo se preparava para cozinhar o cabritinho. Decidido, o policial soltou o cabritinho e prendeu o sequestrador. Esse sequestro virou notícia em todo lugar. Assim, o lobo foi condenado a vários anos de cadeia. Os cabritinhos puderam aproveitar sua viagem com tranquilidade, brincando e se divertindo. Ao voltarem para casa, comemoraram a prisão do lobo com os outros animais. Deixe sua curtida, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E assim, todos viveram felizes para sempre. Fim. O lobo voltou. Na floresta do mundo da imaginação morava um adorável coelhinho. Ao amanhecer, ele tomava o seu café e lia o jornal, até que um dia ele leu a notícia que o lobo voltou. O coelhinho ficou assustado e logo em seguida ouviu batidas na porta. Mas, ele olhou pela janela e viu que eram os porquinhos. Os porquinhos entraram e logo ouviram outra batida. Será que é o lobo? Mas, os porquinhos olharam pela janela e avistaram Chapeuzinho Vermelho. Ela rapidamente entrou e trancou a porta, mas... Ai meu Deus, será o lobo? Sou eu, a mamãe cabra, e meus 7 cabritinhos. Entrem, depressa, o lobo voltou. Outra batida? Quem será que é? Chapeuzinho olhou pela janela e... Sou eu, minha netinha. Estava te procurando. A vovozinha chegou com uma cesta de guloseimas e quando eles iam se sentar para comer ouviram outra batida. Saia daqui, seu lobo. Não é o lobo, é o caçador. Vim protegê-los. O coelhinho abriu a porta para ele e... Não está faltando mais ninguém, então essa batida forte só pode ser do lobo mau. Ao olharem a janela, viram que dessa vez realmente era o lobo e logo pegaram utensílios para expulsarem o lobo mau dali. Não temos medo de você, lobo mau. Esperem. Eu mudei, sou bonzinho agora. Leiam o final do jornal. Só queria pedir desculpas a todos vocês, por isso vim até aqui. Quando o coelhinho leu com atenção, percebeu que o lobo estava falando a verdade, então o convidou para jantar. Eles comeram vários docinhos, o lobo aprendeu a importância da amizade e do perdão e todos viveram felizes para sempre. Fim. O super boi da cara preta e Chapeuzinho Vermelho. Na floresta do mundo da imaginação, vivia o boi da cara preta, mas ao contrário do que muitos pensavam, ele não era assustador. Mas sim um protetor das crianças, sempre atento para combater as travessuras do lobo mau. Lobo mau, quem tem medo do lobo mau?
Ao amanhecer, Chapeuzinho Vermelho adorava passear e cantarolar pela floresta. Pela estrada fora eu vou bem sozinha, levar os quitutes para a vovozinha. Ela mora longe, o caminho é deserto, e o lobo mal fica aqui por perto. Faz a cartinha, a corrente, muita mãezinha que virei tanto. Até que de repente o lobo mau apareceu. Eu vou devorar seus doces, Chapeuzinho. Socorro, socorro! O lobo está vindo atrás de mim. Ei, crianças, deixem o gostei e inscrevam-se no canal para ativar o superpoder do boi da cara preta. Obrigada por se inscreverem, crianças. Chapeuzinho, estou indo te ajudar. Ao ver o boi da cara preta, o lobo mau correu tanto que acabou caindo em um buraco. Obrigada, boi da cara preta. Você é meu herói. O lobo mau e os 3 porquinhos com a bruxa malvada e os dinossauros. Na Porcolândia, a terra dos porquinhos, vivia 3 irmãos, um porquinho que vivia na casa de palha, um na casa de madeira e outro na casa de tijolos, até que um dia decidiram visitar sua família na Floresta Encantada. Lobo mau, quem tem medo do lobo mau? Quando de repente, avistaram um lobo mau por detrás das árvores vigiando, os porquinhos logo começaram a correr, mas o lobo mau seguiu. Eles avistaram uma casa de doces e resolveram entrar. Logo, depararam-se com objetos que se moviam sem que ninguém os tocasse, mas o que eles não sabiam é que aquela casa era enfeitiçada, pois era a casa da bruxa malvada. Avistaram um chapéu que brilhava e foram espiar. Mas, acabaram caindo lá dentro. O lobo mau ouviu o grito dos porquinhos e decidiu entrar na casa. Ao chegar lá procurou pelos porcos mas não os encontrou. Porém, fascinado pelo chapéu da bruxa, resolveu se aproximar e acabou caindo também. Eles descobriram que foram parar no mundo dos dinossauros. Com medo, os porquinhos voltaram a correr. Até que encontram Dino, um dinossauro bonzinho. Não tenham medo, porquinhos. Eu ajudarei vocês. Disse Dino. Então os irmãos contam a ele o que aconteceu. Isso só pode ser coisa da bruxa malvada. Venham. Essa hora ela não costuma ficar em casa. Confiantes, os porquinhos seguiram Dino em direção à casa da bruxa malvada. Mas, o que eles não sabiam é que o lobo mau estava escondido na floresta e seguia de longe os porquinhos. Já estava anoitecendo, quando a barriga do lobo roncou de fome e ele decidiu devorar logo aqueles porquinhos. Mas Dino os protegeu e os conduziu mais rápido até a casa da bruxa. Chegando lá, apressaram-se, pois se passasse de meia-noite, o portal mágico se fecharia e eles ficariam presos lá para sempre. A bruxa tinha acabado de sair, então Dino mostrou o portal aos porquinhos, que logo pularam lá dentro e foram teletransportados de volta para a Porcolândia. Dino, muito esperto, subiu a escadaria da casa da bruxa e encontrou uma poção redutora. Então, quando o lobo entrou na casa, o dinossauro rapidamente jogou a poção no lobo, fazendo com que o lobo ficasse pequenininho. Feliz, Dino voltou para sua vida normal na floresta jurássica do mundo dos dinossauros. Os porquinhos voltaram para suas casas de palha, madeira e tijolos. Mas, nem todos viveram felizes para sempre. Já que na noite de lua cheia o lobo não pôde uivar, pois estava preso no mundo dos dinossauros e continuou minúsculo, do tamanho de uma formiga. E a bruxa malvada voltou para sua casa e não encontrou sua poção mágica, pois Dino tinha derrubado toda a sua poção no chão. Fim. O lobo mau e os 7 cabritinhos. Em uma pequena cabana no coração de uma floresta verdejante, viviam 7 cabritinhos felizes com sua mãe, a mãe cabra.
Eles passavam seus dias brincando e explorando os arredores da casa. Meus queridos, preciso sair para buscar um pouco de comida. Fiquem em casa e se divirtam, mas lembrem-se, não abram a porta para ninguém. Alguém bater na porta, olhem bem antes de abrir e só abram para mim. Cuidado com o lobo, ele tentará enganar vocês. Os cabritinhos prometeram seguir as instruções e continuaram brincando. A mãe cabra caminhou pela trilha da floresta, enquanto os cabritinhos olhavam pela janela, observando-a se afastar. Na cabana, os cabritinhos brincavam e se divertiam. Eles estavam tão entretidos que mal perceberam o tempo passar. Mas na floresta, o lobo mau estava se esgueirando em direção à cabana. Ele queria enganar os cabritinhos e entrar na casa. Queridos cabritinhos, sou eu, sua mãe. Abram a porta para mim. Os cabritinhos ouviram o lobo mau batendo na porta e foram até lá, mas desconfiaram da voz. Essa não é a nossa mãe. A voz dela está diferente. Não devemos abrir a porta. Os cabritinhos se afastaram da porta, decididos a não abrir. Olhem minha pata. É a mesma da sua mãe. Deixem-me entrar. O lobo mau mostrou sua pata preta através da janela, mas os cabritinhos notaram a diferença. Com medo, os cabritinhos correram para fechar as janelas, cortinas e trancar a porta, garantindo que estivessem seguros. Eu voltarei. Vocês não podem me impedir. Decidido, o lobo foi até a padaria e pediu farinha de trigo ao padeiro. Mas, o que ele não sabia é que os cabritinhos o observavam pela janela, sendo assim o lobo mau não conseguiu enganá-los. Ainda determinado, o lobo saiu da floresta e foi até a cidade comprar uma fantasia de cabritinho. Ahá! Ao voltar para a floresta, viu que estava convincente e bateu na porta. Dessa vez os cabritinhos espiaram de longe com desatenção. Então abriram a porta e o lobo devorou cada um. De barriga cheia, o lobo pegou no sono profundo. Quando a mamãe cabra chegou em casa, logo avistou o lobo mau roncando perto de sua casa. A porta estava aberta e tudo estava bagunçado e quebrado. Ela logo se preocupou. Então entrou na cabana e procurou seus filhos, mas não houve respostas. Desesperada, ela ficou triste e chorou muito. Meus filhinhos, não acredito no que aconteceu. Alguns minutos depois, ela teve uma ideia e pegou tesoura, estilete, agulha, linha e outros itens e foi determinada a abrir a barriga do lobo, pois percebeu que ele não acordaria facilmente. Quando começou a abrir, não acreditou no que viu. Seus filhotinhos ainda estavam vivos e pularam de dentro da barriga do lobo. A mamãe então pegou pedras e colocou na barriga do lobo, depois costurou e foi para casa muito feliz com os seus cabritinhos. Após algum tempo, o lobo acordou com a barriga doendo fortemente. Ao levantar, sentiu a barriga muito pesada e logo caiu no lago. Socorro, me ajudem! Mas ninguém o ajudou e ele afundou no mar. Feliz, os cabritinhos observaram de longe com a sua mamãe. Depois disso, nunca mais ouviu-se falar do lobo, pois ele sumiu. O sumiço do lobo mau alegrou a todos na floresta. A coruja logo espalhou para todos os animais. Assim, todos viveram felizes para sempre. Fim. Era uma vez um casal de porquinhos que tinham 3 filhos. Eles eram felizes e viviam todos juntos, cantando e dançando. Até que um dia, os 3 porquinhos foram fazer um show da sua banda musical e precisaram ir para outra cidade. O porquinho mais novo logo decidiu construir sua própria casa de palha,
Mas ele não sabia que o lobo observava a fragilidade da sua casa e logo soprou e derrubou. Então correu para a casa do seu irmão do meio. Esta era de madeira. O lobo seguiu e também a derrubou. Então, correram para a casa do irmão mais velho, que era de tijolos. O lobo apressou-se para derrubá-la, mas esta era muito forte. Feliz, os porquinhos comemoraram. E o lobo ficou frustrado, até que teve uma ideia. Ahá! E se ele entrasse pela chaminé para devorar os porquinhos? Mas ele não imaginava que o porco mais velho era muito inteligente e logo acendeu a lareira, fazendo com que o lobo caísse direto no fogo. O lobo mau saiu chorando e uivando de dor por ter seu corpo queimado. Assim, os porquinhos aprenderam que devem construir as coisas da forma correta. E não buscar atalhos, como o exemplo da casa de palha e de madeira. Algum tempo depois, a banda deles virou um sucesso e eles viveram felizes para sempre. Lobo mau, lobo mau, quem tem medo do lobo mau? Quem tem medo do lobo mau? O lobo mau e os 3 coelhinhos. Em um lugar distante, cercado de adoráveis coelhinhos, chamado Coelholândia, viviam 3 coelhos fofinhos. Eles adoravam brincar na floresta e procurar cenouras. Mas, o que eles não sabiam é que o lobo mau os observava, escondido por detrás das árvores. Eu estou com tanta fome, que comeria esses 3 coelhinhos. Pensou o lobo. Enquanto isso, os coelhinhos continuavam a brincar, até que o lobo teve uma ideia. Vou enganar esses coelhos bobinhos. Disse o lobo. Convencido, foi colocar o seu plano em ação. Desenhou uma cenoura em uma placa que apontava para a Lobolândia, a floresta dos lobos malvados. Os coelhinhos estavam brincando quando finalmente avistaram a placa. Logo, ficaram encantados e imaginaram uma floresta com várias cenouras. Uau! Empolgados, foram em direção à placa da cenoura. Vamos, irmãos. É nossa chance de encontrar cenoura para a semana toda. Falou Bento, o coelhinho mais novo. Mas, irmão, aquela placa está apontando para a Lobolândia. Respondeu o coelho mais velho. Decidido, coelhinho caçula andou em direção à placa. Preocupados, seus irmãos foram atrás dele. Chegando lá, avistaram uma grande cesta cheia de deliciosas cenouras. Uau! Feliz, Bento foi em direção à cesta. Quando de repente, o lobo mau aparece por detrás da árvore, dando risada. Finalmente devorarei vocês, coelhinhos bestas. Cuidado. É uma armadilha. Gritou o coelho mais velho. Assustados, os coelhos fugiram. Mas antes, Bento agarrou a cesta de cenouras. Irmão, largue essa cesta para conseguir correr mais rápido. Com raiva do lobo, Bento decidiu jogar as cenouras na direção dele. 1, 2, 3. Na 4ª cenoura arremessada, o lobo mau caiu de cara no chão e machucou sua pata. Feliz, os coelhinhos conseguiram fugir com as cenouras. Bento aprendeu que deve ser mais cauteloso e obedecer quem sabe mais. E os coelhinhos mais velhos aprenderam o valor da coragem, união e amizade. Já o lobo aprendeu a não enganar os mais frágeis. Assim, todos viveram felizes para sempre. Ou, quase todos, já que o lobo ainda sentia muita dor e teve que ficar no hospital acamado.
Deixe seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho para ver os novos vídeos. Fim. O lobo mau rouba os ovos da galinha. Era uma vez uma fazenda tranquila, onde morava várias galinhas. Mas, o que elas não sabiam é que o lobo mau espiava os arredores da fazenda. Até que um dia, quando uma gentil galinha chamada Neve saiu para buscar comida, o lobo mau aproveitou a situação, entrou no galinheiro e roubou todos os ovos de Neve, deixando seu ninho vazio. Ela, ao voltar para casa, assustou-se com o que viu e questionou em voz alta: Cadê os meus ovos? Meus filhotinhos já estavam para nascer. Chorou tanto que todos os animais da fazenda se comoveram e foram consolá-la. Tenho certeza que foi o lobo mau. Falou os porquinhos. Dona Neve, não se preocupe. Vamos montar um plano e iremos atrás desse lobo. Disseram. Já estava anoitecendo. Os animais estavam decidindo como combater o terrível lobo mau, quando de repente chegou a Dona Coruja e os informou o caminho exato que o lobo percorreu e o que ele pretendia fazer com os ovos. Ele quer pintar de dourado e enganar as pessoas dizendo que são ovos de ouro? Que malvado! Falou revoltada Dona Neve, a galinha. Já estava amanhecendo e o lobo já estava colocando seu plano em ação. Porém, o que ele não esperava é que os animais o encurralaram. Assustado, o lobo recuou para trás e Dona Galinha, determinada, pegou seus ovinhos. E então ela observou que um deles já tinha quebrado e estava nascendo um lindo filhotinho. Algumas horas depois, retornou à sua vida normal e ela voltou a viver plenamente na fazenda, só que agora ainda mais contente, pois tinha os seus pintinhos. Já o lobo mau foi banido dali e aprendeu a nunca mais roubar e enganar. Assim, todos os animais viveram felizes para sempre. Fim. Os 3 porquinhos e o lobo mau na casa da bruxa malvada. Os 3 porquinhos viviam felizes em suas casinhas na Porcolândia, a terra dos porquinhos, até que um dia encontraram o lobo mau. Eu vou pegar vocês, porquinhos. Os porquinhos então começaram a correr até que chegaram na floresta do mundo da imaginação e avistaram uma casa de docinhos e entraram, mas o que eles não sabiam é que a casa era da bruxa malvada. Encantados com tantas guloseimas, eles logo morderam um dos docinhos e imediatamente ficaram pequenininhos. Então correram para debaixo da mesa e ficaram escondidos. Quando o lobo mau chegou à casa da bruxa, também não resistiu e mordeu um docinho e logo ficou pequeno. Indignado, o lobo correu pela casa procurando os porquinhos. Eu ainda vou pegar vocês. Os porquinhos continuaram a correr até que encontraram mais um docinho e comeram pensando que voltariam ao normal, mas nada aconteceu. Então, subiram as escadas atrás de um esconderijo e logo perceberam que estava tendo uma festa fantasia por lá e se esconderam por baixo da mesa. Quando o lobo mau subiu, procurou os porquinhos por todos os lados, mas não os encontrou. Assim, os irmãos puderam sair do esconderijo e irem para o outro quarto. Ao entrarem lá, depararam-se com um quarto de poções mágicas e encontraram um livro de feitiços que mostrava o que tomar para voltar ao tamanho normal. Os porquinhos encontraram a poção mostrada no livro, porém estava no alto do armário. Com cuidado escalaram até encontrar o frasquinho. Quando tomaram, voltaram ao normal, até que tiveram a ideia de jogar o restante do líquido fora, para o lobo mau não encontrar. Então saíram dali correndo pela floresta. O lobo continuava a procurá-los por todos os lados da casa, mas quando entrou no quarto de poções, a bruxa malvada magicamente apareceu e ficou furiosa ao ver sua poção escorrendo no ralo do chão. Ao perceber a raiva da bruxa,
o lobo saiu correndo dali, mas acabou caindo em um buraco. A bruxa viu o que aconteceu e logo jogou mais um punhado de terra e fez um feitiço para que o lobo ficasse preso lá para sempre. Fim. Oi, crianças, sou eu, o lobo. Hoje contarei a história do lobo mau e o patinho feio. Vocês querem ouvir? Então vamos lá! Na Lobolândia, havia um lobo que era mau, até que um dia ele foi caminhar pela floresta do mundo da imaginação e avistou um ninho de ovos, e então pensou: Quantos ovos? E se eu pegasse um deles e colocasse em outro ninho? Será que alguém perceberia? O lobo logo saiu pela floresta até que encontrou o ninho da Dona Pata. Na Patolândia, ele deixou o ovo lá e saiu dando risada enquanto voltava para a Lobolândia, a terra dos lobos. Algumas horas depois, os ovos começaram a se mexer e finalmente os patinhos começaram a nascer. A mamãe Pata ficou muito feliz, até que ela notou que o seu filhotinho mais novo era bem diferente dos outros. Crianças, vocês conseguem identificar onde está o patinho diferente? Acharam? Sim. Então se inscrevam no canal para mais aventuras. Os outros patinhos começaram a rir e chamá-lo de feio, assim ele ficou conhecido como o Patinho Feio. Ninguém queria brincar com ele e isso deixava muito triste. Mas a Dona Pata ainda o amava e protegia-o. Meu filho, ser diferente te torna especial e eu o amo ainda mais. Em uma manhã, a mamãe Pata saiu em busca de comida para seus filhos, mas havia uma enorme cobra na floresta e a atacou. Depois disso, o Patinho Feio ficou ainda mais triste sozinho, pois a sua mamãe não retornou. Enquanto isso, os outros animais continuavam a rir dele. Os meses foram passando até que ele cresceu e decidiu ir embora. Um dia, ele saiu caminhando sem rumo floresta fora. Passado mais um tempo, ele chegou em um lago e avistou lindos cisnes e ficou encantado com tanta beleza. Por que você está sozinho? Porque eu sou diferente de todos e ninguém me quer por perto, pois me acham feio. De onde você veio? Da Patolândia, a terra dos patos, ao lado da floresta do mundo da imaginação. Ah, então você não é feio. Você só não estava no lugar certo e com as amizades certas. Por isso se sentia assim. Olhe seu reflexo na água e venha. Você é um cisne. Junte-se a nós. O Patinho Feio então se olhou e viu que realmente não era um pato feio e viveu feliz para sempre. Crianças, lembrem-se que todas as diferenças devem ser tratadas com respeito, pois cada um é único e especial do seu jeitinho, como a história que acabamos de ver. Depois disso, os animais descobriram o que o lobo mau havia feito e foram atrás dele. Com vergonha do que fez, o lobo saiu correndo até que tropeçou e caiu no fundo de um lago e nunca mais tiveram notícias dele. Viram o que aconteceu com o lobo? Ele se deu mal, por isso não é certo sair com aquilo que não é seu. Façam a coisa certa, crianças. Em um reino muito distante vivia uma garotinha chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela estava com muita saudade da sua vovozinha. Tinha muito tempo sem vê-la, por isso a sua mamãe fez uma cesta de doces deliciosos e pediu para ela entregar na casa da vovó. Mas antes ela alertou sobre os perigos da floresta, incluindo o perigoso, astuto e sorrateiro ladrãozinho, o lobo mau que vivia disfarçado por aí. Chapeuzinho Vermelho seguiu confiante caminhando na floresta e parava para conversar com todos os animais mágicos que ali existiam. Inclusive lhes contou que estava indo visitar sua vovozinha. Ela falou exatamente onde a sua avó morava. Mas o que a Chapeuzinho Vermelho não imaginava é que o lobo mau a observava de longe. Ele estava camuflado, se fingindo de caçador, vivendo sua vida tranquilamente e foragido da polícia, porque ele era acostumado a roubar muitos doces. Então, esperto daquele jeito, o lobo pegou um atalho e foi primeiro do que o Chapeuzinho Vermelho na casa da sua própria avó. Ao chegar lá, o cachorro da vovó danou-se a latir, alertando que o lobo mau estava lá. A vovozinha nem se importou, pensou que era seu marido chegando, o vovô. Então, o lobo mau aproveitou-se da situação e escondeu a vovozinha no último quarto da sua própria casa, trancado dentro de um armário. Chapeuzinho Vermelho seguiu caminhando e, algum tempo depois, chegou na casa da vovó.
Desconfiada dos latidos do cachorro da vovó, o que ela não imaginava era que o lobo mau a esperava. Ao imaginar a cesta cheia de doces, logo o lobo mau a agarrou. Foi lá para fora se deliciar com aqueles doces da vovó. Chapeuzinho Vermelho, assustada e ouvindo os gritos da vovó, correu e a encontrou lá no armário. Aproveitou e se apressou para ligar para o caçador, que rapidamente saiu da cidade. Na fazenda da vovó ele chegou. Ao chegar lá, o caçador rapidamente ouviu os uivos do lobo e o encontrou. Logo o agarrou pelas costas, entregando-o para a polícia e consequentemente para a cadeia. Mas o lobo nem ficou muito tempo lá, porque logo sentiu dores de barriga pelo excesso de doce que comeu e teve que parar lá no hospital. O lobo aprendeu sua lição. Nunca mais roubou nenhum doce. Já a vovozinha nunca mais deixou a sua porta aberta. E Chapeuzinho Vermelho nunca mais contou detalhes da sua vida para estranhos. O lobo mau encontra Chapeuzinho Vermelho e os 3 porquinhos. Era uma vez um lugar distante, chamado Lobolândia. Lá, todos os lobos eram ensinados desde pequenos a serem maus. Uau! Mas existia um lobinho que não era mau. Um dia, caminhando pelos arredores da vila, encontrou uma linda casa com uma cesta cheia de doces na frente, então pegou a cestinha e saiu se deliciando com os doces. Após caminhar mais um pouco, parou e observou os animais brincando na floresta. Até que notou 3 simpáticos porquinhos. Um tinha uma casa de palha, o outro de madeira e o mais velho, de tijolos. Animado com a brincadeira dos porquinhos, o lobinho resolve se aproximar deles e oferecer docinhos. Os porquinhos aceitaram e agradeceram, mas questionaram o lobinho. Onde você encontrou tantos doces? Achei na frente de uma casinha florida no início da floresta. Respondeu o pequeno lobo. Lobinho, você não pode pegar o que não é seu, mesmo estando no chão. Melhor devolver para o lugar que você encontrou. Falou o porquinho mais velho. Triste, o lobinho logo compreendeu que fez a coisa errada. E resolveu devolver a cesta. Caminhou de volta até aquela casa. E chegando lá, encontrou Chapeuzinho Vermelho muito triste preparando novos doces com a sua mãe. O pequeno lobo explicou que não sabia que aquilo era errado e que estava com muita fome, devolveu a cesta e pediu desculpas. Chapeuzinho Vermelho compreendeu que aquele lobo não era mau e eles viraram amigos. O lobinho, feliz com sua nova amizade, levou-o até os porquinhos. Todos da floresta maravilharam-se com o que viram ao constatar que aquele lobo realmente não era mau como pensavam. O lobo apresentou Chapeuzinho Vermelho aos 3 porquinhos. O porco da casa de madeira logo os convidou para jantar. No final do dia, Chapeuzinho despediu-se deles e saiu de lá com 2 cestas de comidas, caminhou para a casa da sua avó e contou tudo o que aconteceu. A vovozinha ficou contente ao perceber que sua netinha estava construindo boas novas amizades. E assim, todos tornaram-se amigos e viveram felizes para sempre.